Como dividir as IoT vestíveis, pensando como um gestor de telecom. E eu parei para pensar quando eu vi a estrutura de IoT, quais são as possibilidades, como é que funciona e tudo mais, e eu cheguei em três pontos. Três pontos que ficam mais fáceis eu decidir, isso lógico, pensando em vestíveis, tá? As outras vertentes de IoT você tem que analisar também, mas vestíveis eu encontrei três formas de diferenciar. A primeira delas, para você entender mais fácil, são as funcionalidades. Então, vão ter equipamentos com uso em locais separados, diferentes, mas com as mesmas funcionalidades, e outros que não. Então, tudo isso você tem que separar. Vai pensar num projeto, vai pensar em alguma demanda, ou existe um equipamento a ser comprado, quais são as funcionalidades que você precisa nele? E quais são as funcionalidades, lógico que ele tem. São coisas que podem ser diferentes. Eu preciso que faça o monitoramento da oxigenação, ou do batimento cardíaco, ou, vamos supor aqui, de insulina ou algo do tipo. Ou seja, tem diversas formas e o que se monitorar, ou funcionalidades. E aí você pensa, tá, um chapéu vai fazer isso? Um boné? Ou uma pulseira? Ou uma palmilha? Ou uma calça? Ou uma abraçadeira de braço? Então tem diversas funcionalidades e onde colocar, que aí é a parte do corpo. É o segundo ponto que eu diferencio. Por quê? Existem coisas, vamos assim, que podem ser monitoradas mais facilmente no nosso corpo em um determinado lugar, em uma determinada parte do corpo. É mais fácil. A gente tem as cintas que você consegue colocar no peito, que é como se fosse um cinto, ou depende de como você queira, mas é basicamente uma cinta que você coloca no peito e que você consegue ver o batimento cardíaco. Tem relógio que tem, na minha visão, a mesma função. Você vê os batimentos cardíacos. E aí, são partes do corpo diferentes, mas basicamente com a mesma funcionalidade. E aí eu entro no item 3, que é o tipo, ou seja, é como eu divido, que eu acredito que são dois: roupas e acessórios. O que é roupa? É vestimento mesmo, é uma camisa, é uma calça, é uma bermuda, é esse tipo de, vamos dizer assim, de vestimento, que aí pode ser diversos tipos de blusa, diversos tipos de calça ou de bermuda. Isso. O que é que entra acessório? Um relógio, uma pulseira, um brinco, um óculos, uma palmilha, um sapato, uma sandália, uma bolsa. E aí, meu amigo, se você for perguntar à mulher o que é um acessório, a lista é grande. Como eu não conheço tantos acessórios assim, eu estou te dizendo um pouco do que eu conheço, que são diversas possibilidades, mas que todos esses equipamentos podem ter inteligência, podem ser um IoT vestível. Por exemplo, lógico, Cláudio, eu tenho uma camisa aqui em casa, pode ser ela? Provavelmente não, você vai ter que comprar uma que já venha com essa tecnologia, ou que você leve em algum lugar que ela possa ser embarcada. Mas normalmente é algo que você vai comprar como um novo, a não ser que você faça a parte de desenvolvimento. Mas entende que são essas formas que eu divido a IoT vestível. E aí você pode fazer a divisão que você quiser. Vou precisar de um projeto, vou fazer uma análise. Pensa, funcionalidade, parte do corpo e tipo. E aí, com esses três pontos, fica mais fácil de você encontrar um objeto para você utilizar aquela funcionalidade. Porque você vai ver muita coisa que, por exemplo, um óculos faz e que uma calça não faz. E vice-versa. Tem coisas que a palmilha faz e que um óculos não vai fazer. Ou que um relógio não vai fazer. Por quê? Porque a parte do corpo que precisa daquela, que consegue te dar aquela informação, só uma palmilha vai conseguir te dar. Assim como você pensando na parte de outros serviços, podem ter apenas alguns lugares que vão te entregar aquela informação no nosso corpo. Esse é um ponto que você deve entender, mas é assim que fica mais fácil de você entender a divisão dos IoT vestíveis. E aí pensando como gestor telecom, que a gente tem que pensar no projeto, pensando em como utilizar isso na organização ou para a pessoa física, e depois como gerenciar. Fica mais fácil a gente enxergar nessa forma de divisão.